O livro de capa dura atingiu a têmpora de Claire com um baque arrepiante que ecoou pelo átrio de mármore. Claire Hamilton desabou no chão frio, a sua barriga de 7 meses de gravidez tornando a queda desajeitada e aterradora. O sangue escorria do golpe acima da sua têmpora esquerda, enquanto a visão se enevoava. A pesada biografia de Steve Jobs jazia ao seu lado, o canto manchado de vermelho. Claire, ó Deus, o que é que eu fiz? A voz de Richard Hamilton falhou ao cair de joelhos junto da sua esposa. As mãos tremiam enquanto agarrava o telefone. Tenho de ligar para o 112. Momentos antes, Claire estava de pé junto à secretária de mogno de Richard, na mansão de Beverly Hills, com extratos bancários na mão que lhe reviravam o estômago. Os números não mentiam. $200 mil tinham desaparecido da conta conjunta nos últimos 3 meses. Dinheiro que tinham guardado para o quarto do bebê, para a universidade, para o futuro. Richard, precisamos de falar, dissera ela, quando ele entrou no escritório ainda com fato de $1.000, vindo de mais um dia de sucesso à frente da sua empresa de tecnologia. Pode esperar? Tenho chamadas para fazer, respondeu Richard, sem desviar os olhos do telemóvel. Não, não pode esperar. A voz de Claire carregava um tom que ele raramente ouvia. Ela pousou os extratos sobre a secretária. Para onde foi este dinheiro? A mandíbula de Richard enrijeceu ao analisar os papéis. Isso é negócio, Claire. Não ias perceber. Percebo que levantaste $50 mil na terça-feira passada e mais 75 mil na semana anterior. Este é o dinheiro do nosso bebê, Richard. Nem penses em dizer-me como gerir as nossas finanças, murmurou Richard, num tom baixo e perigoso. Tudo o que temos existe por causa do meu trabalho, da minha empresa, das minhas decisões. As mãos de Claire moveram-se instintivamente para a barriga. As nossas decisões, Richard. Somos supostos ser parceiros. Parceiros? Richard riu-se, amargamente. E tu contribuis com o quê, exatamente? O teu empregozito sem fins lucrativos que mal paga o teu vício do café? As palavras doeram, mas Claire avançou. Passará anos a pisar em ovos por causa do temperamento de Richard, mas a filha que carregava merecia mais. Eu descobri para onde foi o dinheiro, Richard. Apartamento 2307, no Meridian Towers. O apartamento da tua ex-namorada, a Jéssica. O rosto de Richard empalideceu, depois enrubesceu. Não tinhas o direito de... Tinha todo o direito. Este é o futuro da minha família que estás a gastar com a tua amante. Ela não é minha amante, disse Richard, entre dentes cerrados. É complicado. Complicado? A voz de Claire subiu. Estás a pagar o apartamento de luxo de outra mulher enquanto eu estou grávida da tua filha. Baixa a voz, advertiu Richard, aproximando-se. Os vizinhos. Não quero saber dos vizinhos. Quero saber que o nosso bebê tem um fundo para a universidade em vez de financiar o teu caso. Não é um caso. Explodiu Richard. A Jéssica precisava de ajuda depois do divórcio. É temporário. Temporário? O contrato de arrendamento que encontrei no teu escritório diz o contrário. 2 anos, Richard. Comprometeste 2 anos do nosso dinheiro com ela. As mãos de Richard cerraram-se em punhos. Como te atreves a remexer nos meus papéis privados? Privados? Nós somos casados. Não devia haver contas secretas, apartamentos secretos, mentiras. Estás a fazer uma cena por nada, disse Richard, mas a sua voz carecia de convicção. Nada? Isto são $200 mil. Percebes o que isso significa para nossa família? A nossa família vai ficar bem. A minha empresa acabou de fechar o contrato com a Peterson. Vamos recuperar o dinheiro. Não é isso que importa. Claire aproximou-se da secretária. O que importa é que tomaste esta decisão sem mim. Deste prioridade a outra mulher em vez da tua esposa grávida e do teu filho por nascer. Não sejas dramática, Claire. Estás a ser hormonal. A desvalorização atingiu Claire como uma bofetada. Hormonal, Richard. Estou a tentar salvar o nosso casamento. Se não consegues ver que pagar o apartamento da tua ex-namorada é errado. Acabou-se esta conversa, disse Richard, dirigindo-se para a porta. Não, não acabou. Claire bloqueou-lhe a passagem. Vou ligar à minha mãe. A doutora Maurice precisa de saber que tipo de homem a filha dela casou. A menção da mãe de Claire, a respeitada neurologista que nunca aprovara Richard, despertou algo sombrio nos seus olhos. Não vais ligar à tua mãe. Vê-me, então. Claire estendeu a mão para o telefone.
Foi nesse momento que Richard perdeu o controlo. Agarrou na biografia de Steve Jobs da secretária e atirou-a com toda a força. O livro atingiu a têmpora de Claire com violência devastadora. Agora, enquanto Claire jazia a sangrar no chão de mármore, a mente de Richard oscilava entre o pânico genuíno e o cálculo frio de controlo de danos. Com dedos a tremer, marcou o 112. 112, 112. Qual é a sua emergência? A minha mulher caiu e bateu com a cabeça. Está grávida e a sangrar. Precisamos de uma ambulância imediatamente. Senhor, a sua esposa está consciente? Richard olhou para Claire, que gemia baixinho, os olhos desfocados. Está a entrar e a sair da consciência. Estamos a enviar os paramédicos para sua localização. Qual é a morada? Enquanto dava a morada de Beverly Hills, Richard voltou a ajoelhar-se junto de Claire. Vai ficar tudo bem, querida. A ajuda está a caminho. Os lábios de Claire moveram-se, mas as palavras eram quase inaudíveis. Tu atiraste o livro. SHHH, não tentes falar. Tu caíste e bateste com a cabeça na mesa de café. Foi isso que aconteceu, Claire. Caíste. Mas mesmo enquanto Richard repetia a mentira, sabia que a verdade seria mais difícil de esconder do que esperava. O livro jazia a alguns metros, manchado com o sangue da sua mulher. A mesa de café não mostrava qualquer sinal de impacto. E, algures na mente ferida de Claire, a verdadeira história permanecia intacta. O som das sirenes crescia. Richard, apressado, escondeu o livro ensanguentado na gaveta da secretária. Repetiu mentalmente a versão da sua história. Claire tinha se sentido mal por causa das hormonas da gravidez. Ficara tonta, caíra e batera com a cabeça no canto da mesa de café. Quando os paramédicos chegaram, Richard abriu a porta com o charme treinado que lhe construíra o império empresarial. Graças a Deus que vieram. A minha mulher está grávida de 7 meses e teve uma queda terrível. A paramédica Sarah Rodrigues avaliou de imediato o estado de Claire, enquanto o parceiro preparava a maca. Senhor, pode dizer-me exatamente o que aconteceu? A Claire estava tonta, hormonas da gravidez, sabem, perdeu o equilíbrio e caiu, batendo com a cabeça na borda da mesa de café. Sarah examinou o ferimento com olhos experientes. Algo no padrão da lesão não combinava com uma queda contra móveis. Senhora Hamilton, consegue ouvir-me? Os olhos de Claire entreabriram-se. A minha cabeça dói. Vai ficar tudo bem, vamos levá-la para o hospital. Este é o seu marido? O olhar de Claire encontrou o rosto de Richard. Por um momento, a clareza regressou. Ela murmurou algo que fez Sarah inclinar-se para ouvir melhor. Ele atirou o livro à minha cabeça. A expressão de Sarah endureceu, mas manteve o tom profissional. Senhor, precisamos de transportar a sua esposa imediatamente. Pode seguir-nos até. Enquanto carregavam Claire para a maca, Richard manteve a fachada de marido preocupado, mas por dentro o pânico começava a instalar-se. Claire lembrava-se. A paramédica ouvirá as suas palavras. A mentira cuidadosamente construída já começava a desmoronar-se. A ambulância partiu com Claire lá dentro, e Richard correu para o Range Rover, seguindo as luzes intermitentes em direção ao hospital. Ligou para a linha de emergência do advogado. Mitchell, sou o Richard Hamilton. Preciso que me encontres imediatamente no Cedar Sinai. Temos uma situação. Que tipo de situação? A voz do advogado soava alerta, apesar da hora tardia. Do tipo que pode destruir tudo o que construí. Enquanto Richard conduzia pelas ruas de Beverly Hills, não reparou na câmara de segurança instalada na vedação do vizinho. Uma câmara que tinha captado tudo pela janela do escritório. Uma câmara que em breve forneceria provas do que realmente acontecerá quando a fúria de um milionário explodiu em violência contra sua esposa grávida. Dentro da ambulância, Sarah Rodrigues monitorizava os sinais vitais de Claire. Ela oscilava entre a consciência e o desmaio, a tensão arterial preocupante dada a gravidez avançada. Senhora Hamilton, mantenha-se comigo, disse Sarah, verificando as pupilas em busca de sinais de concussão. Consegue dizer-me o seu nome? Claire. Claire Hamilton, murmurou, levando a mão instintivamente à barriga. O meu bebê está bem? Vamos cuidar muito bem de vocês os dois. Consegue lembrar-se do que aconteceu esta noite? Os olhos de Claire encheram-se de dor e confusão. O Richard, ele estava zangado por causa do dinheiro, o apartamento da Jéssica. Ele atirou. As palavras perderam-se numa nova onda de tontura. Sarah trocou um olhar significativo com o parceiro, Marcus Shen, que conduzia.
Já tinham respondido a chamadas suficientes de violência doméstica disfarçada de acidentes para reconhecerem os sinais. Senhora Hamilton, alguém lhe fez mal esta noite? Perguntou Sarah, suavemente. Antes que Claire pudesse responder, o corpo dela estremeceu. Algo não está bem. O bebê. Não consigo sentir o bebê a mexer. Sarah verificou de imediato o monitor fetal que tinham ligado. O batimento cardíaco estava presente, mas irregular. Marcos, avisa Cedars. Mulher grávida, traumatismo craniano, possível sofrimento fetal. No Cedar Sinai Medical Center, o Dr. Eugene Carter terminava a ronda da noite quando recebeu o alerta. Como médico de emergência experiente, já tinha visto inúmeros casos de violência doméstica mascarados de acidentes. Mulher grávida, aproximadamente 29 anos, traumatismo craniano de queda reportada, informou a enfermeira, enquanto preparavam a sala de trauma 3. Quando a ambulância chegou, o Dr. Carter assumiu de imediato o comando. Fala-me, Sarah. Claire Hamilton, grávida de 7 meses, traumatismo craniano significativo. Paciente refere tonturas antes da alegada queda. O marido afirma que ela caiu e bateu com a cabeça na mesa de café. No entanto, a paciente sussurrou-me que o marido lhe atirou um livro à cabeça. A expressão de Carter tornou-se séria ao examinar o ferimento. O padrão do impacto não correspondia a uma queda contra mobiliário. Era claramente compatível com o impacto de objeto projetado. Senhora Hamilton, eu sou o Dr. Carter. Vamos cuidar de si e do seu bebê. Consegue dizer-me o que aconteceu? Os olhos de Claire estavam mais lúcidos sob as luzes do hospital. O Richard, o meu marido, ele atirou um livro à minha cabeça. Um livro pesado. Confrontei-o por estar a dar dinheiro à ex-namorada. Percebo. Vamos fazer alguns exames para garantir que a senhora e o bebê estão bem. Mas primeiro preciso de ligar a alguém. Carter afastou-se e fez uma chamada à doutora Vivian Morris, que conhecia de conferências médicas. Respeitavam-se mutuamente como colegas e sabia que Vivian era neurologista. Vivian, é o Eugene Carter, do Cedars. Tenho a tua filha Claire no meu serviço de urgências. O respirar de Vivian prendeu-se do outro lado. A Claire? O que aconteceu? Sofreu um traumatismo craniano grave. Está grávida de 7 meses. O marido afirma que caiu, mas os padrões da lesão sugerem que foi atingida por um objeto. Ela própria disse a 2 membros da minha equipa que o marido lhe atirou um livro à cabeça. Vou já para aí. Não deixes esse desgraçado aproximar-se dela. Vivian, estás a dizer que? Estou a dizer que suspeito de Richard Hamilton há meses. A minha filha tem arranjado desculpas para as nódoas negras, para o comportamento controlador dele. Tem se isolado da família e dos amigos. Esta escalada era inevitável. O maxilar de Carter contraiu-se. Vamos protegê-la. Vou pedir um ataque e monitorização fetal. Quanto tempo demoras a chegar? 20 minutos. Eugene, documenta tudo. Cada lesão, cada declaração. Se a minha filha está pronta para se libertar deste monstro, quero provas. De volta à sala de trauma 3, Claire estava cada vez mais agitada. Onde está o Richard? Ele está aqui? A enfermeira Jennifer Walsh, que monitorizava o estado da paciente, notou como a ansiedade dela disparava sempre que o marido era mencionado. Ele está na sala de espera. Quer vê-lo? Não. A resposta de Claire foi imediata e cheia de medo. Por favor, não o deixem entrar aqui. Ainda não. Preciso de pensar. Claro. A senhora está no controlo, senhora Hamilton. Ninguém entra sem a sua permissão. O scanner de TAC revelou que o Dr. Carter temia. Claire apresentava um inchaço cerebral significativo e a monitorização fetal mostrava que bebê estava em sofrimento devido ao trauma da mãe. Senhora Hamilton, a TAC mostra algum inchaço no seu cérebro. É grave, mas tratável. No entanto, o estresse afetou o seu bebê. Precisamos de monitorizar-vos de muito perto. O meu bebê vai ficar bem? Perguntou Claire, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Estamos a fazer tudo o que é possível. As próximas 24 horas são críticas. Se o inchaço aumentar ou se o bebê mostrar mais sinais de sofrimento, poderemos ter de considerar um parto antecipado. As palavras atingiram Claire como outro golpe. O seu bebê, a vida inocente que carregava, estava a sofrer por causa da violência de Richard. A realidade da sua situação começava a cristalizar-se através da dor e da medicação. A doutora Vivian Morris chegou ao hospital como uma força da natureza.
Aos 58 anos, impunha respeito em qualquer unidade médica de Los Angeles. O cabelo prateado puxado para trás, os olhos escuros a arder em fúria protetora. Onde está a minha filha? Exigiu no posto de enfermagem. Doutora Morris, eu sou o Dr. Carter. Falamos ao telefone. O instinto clínico de Vivian assumiu de imediato enquanto seguia o colega até o quarto de Claire. Mostre-me primeiro as imagens. Preciso de saber com o que estamos a lidar. O Dr. Carter mostrou no tablet as imagens da ataque. Hematoma subdural, inchaço significativo no lobo temporal. O padrão de impacto é consistente com um projétil, não com uma queda. O bebê está em sofrimento, mas por agora estável. Estamos a monitorizar continuamente. Quando a doutora Morris entrou no quarto, a sua postura profissional quebrou-se por um instante. A filha parecia tão vulnerável na cama de hospital, ligada a monitores, um penso a cobrir o golpe na têmpora. Mãe, a voz de Claire soava pequena, como a de uma criança. Estou aqui, querida. O Dr. Carter explicou o sucedido. Diz-me a verdade sobre o Richard. Claire fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu-se segura para falar com honestidade. Ele tem piorado, mãe. Mais controlador, mais. Vivian olhou para a filha, finalmente a descansar em paz sob sedação. Escreveu de volta. Encontra-me no hospital. Traz o kit de provas. As horas seguintes determinariam se a riqueza e influência de Richard Hamilton protegeriam das consequências da sua violência ou se o amor de uma mãe e a sua experiência profissional quebrariam finalmente o ciclo de abuso. À meia-noite, a pressão intracraniana de Claire subiu perigosamente e alarmes soaram por toda a UCI. A batalha pela vida dela e pela vida do bebê estava apenas a começar. Às 2 da manhã, a doutora Vivian Morris estava ao lado da cama da filha, os olhos treinados a estudar cada detalhe da lesão com a precisão de uma neurologista forense. O padrão de impacto contava uma história que contradizia cada palavra da versão ensaiada de Richard Hamilton. A trajetória está errada, murmurou para o Dr. Carter, apontando a ferida. Se a Claire tivesse caído e batido na mesa de café, a lesão estaria aqui, na parte de trás da cabeça. Este trauma é lateral, consistente com o impacto de um projétil lançado de lado. Foi o que pensei, assentiu Carter, sombriamente. A força necessária para causar este dano não é compatível com uma queda. Claire mexeu-se na cama, os olhos a abrir-se devagar. Mãe, há quanto tempo estás aqui? O suficiente para rever os teus exames e falar com os paramédicos, respondeu Vivian, puxando uma cadeira para junto da cama. Claire, preciso que me contes tudo sobre esta noite. Tudo sobre o comportamento do Richard antes disto. A mão de Claire subiu à têmpora enfaixada. O dinheiro, mãe. Ele estava a tirar dinheiro das nossas contas. $200.000 para pagar o apartamento da ex-namorada, a Jessica Morrison. Conheces? O rosto de Vivian endureceu. Sei que o Richard saiu com ela antes de ti. E também sei que ela tem uma ordem de restrição contra ele, de há 2 anos. Uma ordem de restrição? Por quê? Agressão. Mas retirou as acusações depois de a família de Richard lhe ter pago para se mudar para Nova York. Ao que parece, ele voltou a trazê-la para Los Angeles. As peças começaram a encaixar-se na mente de Claire. Então foi para aí que foi o dinheiro. Ele tem estado a sustentá-la há meses. O que aconteceu exatamente quando confrontaste? Encontrei os extratos bancários. Quando confrontei sobre os levantamentos, ele ficou na defensiva, disse que eu não ia entender decisões de negócio. Mas continuei a insistir, porque este era o futuro do nosso bebê que ele estava a dar. Então admitiu que estava a pagar o apartamento da Jéssica. Chamou-lhe ajuda temporária após o divórcio. Mas encontrei o contrato de arrendamento, mãe. 2 anos. Ele comprometeu 2 anos do nosso dinheiro com ela. Vivian cerrou o maxilar. E foi aí que ele se tornou violento. Quando eu ameacei ligar-te, ele disse que eu estava a ser hormonal, dramática. Quando peguei no telefone para te ligar na mesma, ele agarrou no livro pesado do Steve Jobs e atirou à minha cabeça. Claire, isto não foi o primeiro incidente, pois não? Claire ficou em silêncio por um longo momento. Não. Já houve outras coisas. Empurrões, apertar-me os braços até deixar nódoas negras, atirar coisas contra a parede perto de mim. Eu convencia-me de que não era assim tão grave, porque nunca me tinha atingido diretamente antes. Por que não me contaste? Porque sabia que ias reagir exatamente assim. Tu nunca gostaste do Richard.
Achei que se te contasse sobre o temperamento dele, ias tentar convencer-me a deixá-lo. Eu teria. E teria tido razão. O telemóvel de Vivian vibrou com uma mensagem da detetive Shannon Brooks. Estou cá fora. Pronta quando vocês estiverem. Claire, a detetive Brooks está aqui. Ela especializa-se em violência doméstica. Estás pronta para lhe dizer o que o Richard fez? O medo brilhou nos olhos de Claire. E se ele descobrir que falei com a polícia? Ele não te vai magoar outra vez. Eu prometo. A detetive Shannon Brooks entrou no quarto com a confiança tranquila de quem já investigara centenas de casos de violência doméstica. Aos 42 anos, já tinha ouvido todas as desculpas, todas as mentiras, todas as manipulações que os agressores usavam. Claire, sou a detetive Brooks. Estou aqui para te ajudar a ti e ao teu bebê a ficarem em segurança. A minha mãe disse que a senhora se especializa em casos como este. É verdade. E quero que saibas que o que te aconteceu esta noite é um crime grave. Agredir uma mulher grávida é considerado crime pesado na Califórnia. Claire olhou entre a mãe e a detetive. O que acontece se eu apresentar queixa? Prendemos o Richard, documentamos todas as provas e o Ministério Público processa. Dadas as tuas lesões e a gravidez, ele enfrentará provavelmente vários anos de prisão. E se eu não apresentar queixa? A expressão da detetive tornou-se grave. A violência doméstica escala, Claire. O próximo incidente pode matar-te. Ou matar o teu bebê. As estatísticas mostram que 75% dos homicídios em contexto de violência doméstica acontecem quando a vítima tenta sair ou depois de sair. Estou assustada, admitiu Claire. Vivian segurou a mão da filha. Vou perguntar-te algo como tua mãe e como médica. Queres que a tua filha cresça a pensar que é normal os homens magoarem mulheres? A pergunta ficou suspensa no ar como um desafio. Claire colocou ambas as mãos sobre a barriga, sentindo o bebê mexer-se pela primeira vez desde a agressão. Não. Eu quero que ela seja forte. Que saiba que merece melhor. Então vamos garantir que ela nunca veja o pai a magoar a mãe outra vez, respondeu a detetive Brooks, abrindo o dossiê do caso. Claire, preciso que me conte passo a passo o que aconteceu esta noite. Comece pelo momento em que descobriu o dinheiro em falta. Enquanto Claire relatava os acontecimentos, a detetive Brooks registrava tudo. A fraude financeira, a discussão crescente, as ameaças específicas de Richard e o momento em que ele atirou o livro. Disse que ele ameaçou calá-la permanentemente se o envergonhasse. Especificou como? Não, mas da forma como disse, eu acreditei. A detetive Brooks fez uma nota. Houve outras ameaças de violência? Ele já disse coisas como é melhor cuidares da tua atitude ou não vais gostar do que acontece a seguir. Já me disse que ninguém acreditaria em mim se eu me queixasse dele, porque ele é bem-sucedido e respeitado. Tática clássica de abusador, comentou a detetive. Claire, preciso de consultar os seus registros médicos e falar com os paramédicos que a trouxeram. Está de acordo? Sim. Enquanto revia as provas, o telemóvel de Brooks tocou. O identificador mostrava segurança do Cedar Sinai. Detetive Brooks, aqui Marcus Webb, chefe de segurança. Revimos as filmagens desta noite. O Richard Hamilton fez várias chamadas no parque de estacionamento antes de entrar. Uma delas foi para o advogado. A hora mostra que ligou ao advogado antes de ligar para o 112. Pode enviar-me essa gravação? Já está enviada. Também observamos o comportamento dele na sala de espera. Tem ensaiado a história com o advogado, treinando respostas. A detetive Brooks trocou um olhar satisfeito com a doutora Morris. Isto é consciência de culpa. Prova que ele sabia que tinha cometido um crime. No quarto de Claire, a detetive Brooks preparava-se para efetuar a detenção. Claire, com base no seu depoimento, nas provas médicas e nas provas físicas recolhidas, tenho justa causa para prender Richard por violência doméstica agravada. O que acontece agora? Prendo-o esta noite. Será registrado e mantido sob custódia sem fiança até a audiência. Dada a gravidade das acusações e os recursos financeiros dele, o tribunal vai considerá-lo risco de fuga. A doutora Morris apertou a mão da filha. Estás a fazer o que é certo, querida. Eu sei, mas tenho medo do que vem a seguir. O que vem a seguir é que tu e o teu bebê estarão em segurança, disse Brooks. E o Richard Hamilton vai aprender que riqueza e poder não colocam ninguém acima da lei. Quando a detetive saiu para efetuar a prisão, nem ela nem a doutora Morris repararam no segurança do hospital que se aproximava do quarto de Claire.
Um segurança que receberá $5.000 em dinheiro do advogado de Richard para escutar e relatar qualquer conversa com a polícia. A batalha pela segurança de Claire estava apenas a começar, e Richard Hamilton estava prestes a mobilizar todos os recursos ao seu dispor para evitar as consequências da sua violência. Às 3h15 da manhã, a detetive Shannon Brooks encontrou Richard na sala de espera, ainda sussurrar com o advogado. O fato caro amarrotado, o cabelo desgrenhado, os olhos marcados pelo esforço de sustentar a história inventada. Sr. Hamilton, sou a detetive Brooks, do Departamento de Polícia de Los Angeles. Preciso de falar consigo sobre os ferimentos da sua esposa. Richard levantou-se de imediato, estendendo a mão num aperto de negócios. Claro, detetive, estou feliz em ajudar no que puder. Foi um terrível acidente. Brooks ignorou a mão estendida. Senhor, preciso que me acompanhe para interrogatório relativamente à agressão contra sua esposa. Agressão? O advogado Mitchell Stevens interveio. A minha cliente relatou uma queda acidental. Não houve qualquer menção à agressão. Isso porque o seu cliente mentiu no relatório inicial, disse Brooks, mostrando o distintivo e as algemas. Richard Hamilton está preso por violência doméstica agravada, agressão a uma mulher grávida e falso testemunho à polícia. A sala ficou em silêncio. Outras famílias viraram-se a olhar. O rosto de Richard ficou vermelho de embaraço e raiva. Isto é ridículo. Fui eu que chamei ajuda. Salvei a vida da minha mulher. Tenho direito de permanecer em silêncio, continuou Brooks, algemando-lhe os pulsos. Tudo o que disser pode será usado contra si em tribunal. Tenho direito a um advogado. Quero ver a minha esposa. Exigiu Richard, enquanto era conduzido para a saída. A sua esposa pediu ausência total de contato. Uma ordem de restrição será emitida em poucas horas. O advogado tentou ainda interceder. Detetive, o meu cliente é um empresário respeitado, sem registro criminal. Isto parece um mal-entendido baseado em recordações confusas de uma mulher ferida. Brooks parou, encarando-o. Sr. Stevens, o seu cliente atirou um livro de quase 1 quilo à cabeça da esposa grávida de 7 meses, causando traumatismo cerebral que podia ter matado mãe e filha. As provas médicas são conclusivas. As provas físicas incluem o livro ensanguentado que ele tentou esconder no contentor do hospital. Isto não é um mal-entendido. É tentativa de homicídio. As pernas de Richard quase cederam. Encontraram o livro? Richard, não diga mais nada, advertiu o advogado. Mas já era tarde. Então admite que deitou fora provas? Perguntou Brooks. A admissão pairou no ar como uma confissão. As pessoas na sala já cochichavam, observando o desmoronar da reputação do milionário em tempo real. No parque de estacionamento, o advogado tentou conter os danos. Detetive, o meu cliente está disposto a cooperar plenamente. Talvez possamos encontrar um acordo que evite o trauma de um julgamento público para sua esposa grávida. O seu cliente pode cooperar confessando o que fez e aceitando responsabilidade. A partir daí, é com o Ministério Público. Richard foi colocado no banco de trás do carro descaracterizado da polícia. Pela janela, via já as carrinhas dos meios de comunicação a chegarem. Fotógrafos montavam tripés à porta do hospital. Como é que a imprensa soube? Perguntou. Violência doméstica contra grávidas faz manchetes, respondeu Brooks, pelo retrovisor. Ainda mais quando o agressor é um milionário do setor tecnológico. Durante a viagem para a esquadra, o telemóvel de Richard não parava de tocar. Sócios, membros da direção e investidores já sabiam da detenção através das redes sociais e dos alertas de notícias. As ações da empresa cairiam quando o mercado abrisse. Na esquadra, Brooks conduziu Richard pelo processo de identificação, impressões digitais, fotografias, inventário de pertences. Cada passo martelava a realidade. A vida que conhecia tinha acabado. Quero fazer um telefonema, disse Richard. Pode ligar ao seu advogado depois de ser processado. Na cela, sentado no banco de metal, tentou compreender como tudo se desmoronara tão depressa. 12 horas antes, era um CEO bem-sucedido a preparar-se para dormir na mansão de Beverly Hills. Agora enfrentava anos de prisão por um momento de fúria. No hospital, a doutora Morris atualizava a Claire. O Richard está sob custódia. A detetive Brooks diz que as provas são esmagadoras. E a nossa casa? As finanças? Perguntou Claire, as preocupações práticas a surgir.
Pela lei da Califórnia, ele não pode aceder aos bens conjuntos enquanto enfrenta acusações de violência doméstica. Terás controle total das contas e da propriedade. Eu não consigo sustentar aquela casa sozinha. Não precisas. Precisas de curar-te e preparar o nascimento da tua filha. O resto resolve-se depois. O telefone do quarto tocou. Vivian atendeu. Doutora Maurice a falar. Sou a Grace Hamilton, mãe do Richard. Exijo ver a minha nora imediatamente. A voz de Vivian gelou. Senhora Hamilton, as visitas terminaram e a Claire não está a receber visitas. Isto é um assunto de família. Podemos resolver este mal-entendido sem envolver a polícia. Não há mal-entendido. O seu filho cometeu agressão criminosa contra minha filha grávida. Está na prisão, onde pertence. Doutora Maurice, está a exagerar. O Richard nunca magoaria a Claire intencionalmente. Ela deve ter interpretado mal as ações dele. A audácia deixou Vivian sem fala por um momento. Senhora Hamilton, o seu filho atirou um livro de quase 1 quilo à cabeça da Claire. O impacto causou traumatismo cerebral. Não há interpretações. Acidentes acontecem durante discussões. Certamente podemos resolver isto em privado. O único assunto tratado em privado é o cuidado médico da Claire. O resto pertence ao tribunal. Depois de desligar, Vivian voltou-se para a filha. A mãe do Richard quer visitar-te. De maneira nenhuma. A Grace sempre me culpou pelos problemas do Richard. Vai tentar convencer-me de que a culpa foi minha. Estou aqui para ver a Claire Hamilton, anunciou no balcão de enfermagem, com a autoridade de quem está habituada a impor-se. Lamento, mas a senhora Hamilton não está a receber visitas, respondeu a enfermeira, educadamente. Sou família. Sou a sogra. Ela pediu especificamente para não receber visitas de familiares, exceto a mãe e o irmão. A maquilhagem impecável de Grace não conseguiu esconder o choque. Isto é absurdo. Exijo falar com alguém responsável. A doutora Maurice apareceu no corredor, tendo ouvido a agitação vinda do quarto de Claire. Senhora Hamilton, creio que deixei a nossa posição clara durante a nossa chamada telefônica. Doutora Maurice, certamente podemos discutir esta situação racionalmente. O Richard cometeu um erro, mas envolver a polícia foi desnecessário. Um erro? A voz da doutora Maurice subiu ligeiramente. O seu filho atirou um livro à cabeça da minha filha grávida. Ela tem traumatismo cerebral. O nosso neto podia ter morrido. Grace acenou com desdém. O Richard provavelmente só queria chamar a atenção dela e ela meteu-se no caminho. Sabe como a Claire pode ser dramática. A indiferença casual perante uma tentativa de homicídio deixou a doutora Maurice sem palavras. Senhora Hamilton, eu sou neurologista. Examinei pessoalmente a lesão. O seu filho atingiu a minha filha com força suficiente para provocar traumatismo cerebral significativo. Traumatismo cerebral soa muito grave quando dito assim, mas as pessoas recuperam de pancadas na cabeça todos os dias. Isto não foi uma pancada. Foi agressão com uma arma letal. A compostura de Grace quebrou-se ligeiramente. O Richard é um empresário de sucesso, não um criminoso violento. Toda esta situação foi completamente exagerada. Talvez devesse visitar o seu filho na prisão e pedir-lhe para explicar por que é que deitou fora o livro ensanguentado num contentor do hospital. Antes que Grace respondesse, Tyler Maurice chegou, depois de conduzir a noite toda desde São Francisco quando a mãe ligou. Aos 31 anos, Tyler era um engenheiro de software de sucesso, mas, mais importante, era ferozmente protetor da irmã. Graças a Deus que chegaste, disse a doutora Maurice, abraçando o filho. Os olhos de Tyler encontraram imediatamente Grace Hamilton. Deve ser a mãe do Richard. Sou. E você deve ser o irmão que está a encorajar esta acusação vingativa contra o meu filho. O maxilar de Tyler enrijeceu. Senhora, estou a encorajar a minha irmã a apresentar queixa contra o homem que tentou matá-la a ela e ao filho que carrega. Isso é um exagero ridículo. O Richard perdeu a cabeça por um momento. Acontece em todos os casamentos. Não acontece, disse Tyler com firmeza. Em casamentos saudáveis, as pessoas não atiram livros às cabeças umas das outras. Grace tirou o telefone da mala. Vou ligar ao meu advogado. Esta família não está interessada em resolver isto de forma razoável. Tem razão, respondeu a doutora Maurice. Estamos interessados em ver o seu filho processado até o limite da lei. Enquanto Grace fazia a chamada, Tyler perguntou baixinho. Como está a Claire, mãe?
Fisicamente está estável, o inchaço cerebral diminuiu. Emocionalmente está aterrorizada, mas determinada. Quer proteger a filha. Ótimo! O Richard precisa de enfrentar as consequências do que fez. Grace terminou a chamada e aproximou-se. O meu advogado está preparado para oferecer um acordo substancial em troca de retirar as acusações. Isto não é um assunto civil, respondeu a doutora Morris. É criminal. O estado da Califórnia está a processar o seu filho. Tudo tem um preço, doutora Morris. O que seria preciso para fazer isto desaparecer? Tyler deu um passo em frente, a raiva mal contida. Está seriamente a tentar subornar-nos? Estou a tentar proteger a reputação da minha família e o futuro do meu filho. E o futuro da Claire? E a segurança do seu neto? A máscara de Grace caiu por completo. A Claire sabia no que se estava a meter quando casou com o Richard. Ele sempre teve mau feitio. Se ela não conseguia lidar com isso, não devia tê-lo provocado. A culpabilização da vítima foi demais para Tyler. Saia. Saia deste hospital antes que eu chame a segurança. Não me pode proibir de visitar a minha nora. Veja-me fazê-lo, disse a doutora Morris, sinalizando para o segurança. A senhora Hamilton não é bem-vinda neste hospital. Por favor, escolte-a para fora das instalações. Enquanto era conduzida, Grace gritou. Isto não acabou. A minha família tem recursos que vocês nem imaginam. O Richard vai estar em casa dentro de uma semana. Dentro do quarto de Claire, a confrontação no corredor tinha sido audível. Claire parecia pálida e abalada quando a mãe e o irmão entraram. Eu ouvi tudo, disse em voz fraca. Ela culpa-me, não culpa? Tyler sentou-se ao lado da cama. A Grace Hamilton está em negação quanto a quem o filho realmente é. Isso não é problema teu. Mas o Tyler, ela tem razão numa coisa. A família do Richard tem recursos. Ligações políticas, advogados caríssimos, influência. E nós temos a verdade, disse a doutora Morris, firme. Temos provas médicas, testemunhas, provas físicas. O dinheiro não pode mudar os factos. Não conhecem os Hamilton como eu conheço, disse Claire. Eles têm encoberto os problemas do Richard a vida toda. No colégio interno, ele agrediu uma namorada. A Grace pagou a família para transferirem a filha para outra escola e ficarem calados. Esta revelação surpreendeu tanto a doutora Morris como Tyler. Como sabes disso? Perguntou Tyler. O Richard contou-me. Gabava-se de como a mãe dele o protegia sempre. Disse que, acontecesse o que acontecesse, a Grace resolvia. A doutora Morris pegou no telefone. Vou ligar a detetive Brooks. Ela precisa de saber deste padrão de comportamento. Enquanto a mãe fazia a chamada, Tyler segurou a mão da irmã. Claire, preciso de te perguntar uma coisa difícil. Por que não deixaste o Richard antes disto acontecer? Claire ficou em silêncio durante muito tempo. Porque sair parecia mais perigoso do que ficar. O Richard dizia sempre que, se eu deixasse, ele faria com que eu perdesse tudo. A casa, o dinheiro, o acesso ao nosso filho. Dizia que os advogados dele iam provar que eu era uma mãe incapaz. Isso eram ameaças para te controlar. Eu sei disso agora. Mas quando se está a viver dentro disso, quando alguém te isola de amigos e da família, fazes-te duvidar do teu próprio juízo, começas a acreditar na versão da realidade deles. Tyler apertou-lhe a mão. Bem, já não estás sozinha. A mãe e eu estamos aqui. E não vamos a lado nenhum. A doutora Morris regressou com notícias da detetive Brooks. A detetive está muito interessada no incidente do colégio. Vai contactar a vítima para ver se ela está disposta a testemunhar. E se não estiver, avançamos com as provas que temos. Mas se houver um padrão de violência, o caso fica muito mais forte. O telemóvel de Claire vibrou com uma mensagem. O rosto dela empalideceu. O que foi? Perguntou Tyler. É da Grace. Diz que o advogado do Richard está a pedir custódia de emergência do bebê. Estão a alegar que eu sou instável mentalmente e um perigo para nossa filha. A audácia da manobra era chocante. Richard estava na prisão por agredir a esposa grávida, mas a família tentava alegar que ela era mãe perigosa. O instinto clínico da doutora Morris reagiu de imediato. Eles não podem tirar um bebê da mãe sem circunstâncias extraordinárias. E dado que o Richard é o acusado criminal, nenhum juiz lhe dará custódia. À medida que as provas se acumulavam, Claire sentia uma mistura de vindicação e tristeza.
Finalmente via o marido com clareza, mas isso significava aceitar que o homem que amara era um predador perigoso que a enganara durante anos. As linhas da batalha estavam traçadas. De um lado, a riqueza de Richard, a influência da família e uma equipa legal disposta a destruir a reputação de Claire para salvar o cliente. Do outro, a verdade, as provas médicas e um coro crescente de vítimas dispostas a quebrar o silêncio. A guerra pela justiça estava a intensificar-se, e Claire já não lutava sozinha. 3 dias depois da agressão, a condição médica de Claire estabilizara o suficiente para prestar uma declaração completa a detetive Brooks e à procuradora Margaret Lane. O inchaço cerebral diminuíra significativamente, e o batimento do bebê era forte e estável. Claire, preciso que me conte a sua relação com Richard desde o início, disse Margaret Lane, sentando-se ao lado da cama. Aos 51 anos, a procuradora construíra a carreira a colocar agressores domésticos atrás das grades. Quando nos conhecemos, o Richard era encantador, bem-sucedido, atencioso. Tudo parecia perfeito. Quando é que isso mudou? Claire pensou com cuidado. 6 meses depois de nos mudarmos juntos. Pequenas coisas ao início. Não gostava dos meus amigos. Dizia que tinham inveja da nossa relação. Ele convenceu-me a deixar o meu trabalho na organização sem fins lucrativos porque ganhava dinheiro suficiente para nós os dois. Tática clássica de isolamento, assinalou a detetive Brooks. Que mais? Começou a gerir completamente o nosso dinheiro. Dizia que eu não entendia estratégias de investimento. Dava-me uma mesada, como se eu fosse uma criança. Quando questionava as despesas, ele ficava zangado e dizia que eu era ingrata. E esse controlo financeiro escalou? Perguntou Margaret Lane, tomando notas. Sim. Controlava os meus cartões de crédito, questionava cada compra. Se eu comprasse algo sem pedir, devolvia e fazia-me um sermão sobre responsabilidade fiscal. Mas gastava o que queria consigo próprio. Quando começaram as intimidações físicas? A mão de Claire moveu-se inconscientemente até a barriga. Há cerca de 1 ano. Ele começou a aproximar-se demasiado quando estava zangado, encostava-me contra as paredes. Segurava-me pelo pulso quando eu tentava sair das discussões. Contaste a alguém? Tinha demasiada vergonha. O Richard convencia-me de que o comportamento dele era normal, que eu era demasiado sensível. Dizia que todos os homens de sucesso precisavam de ser assertivos para manter respeito nas relações. A doutora Morris falou da janela. Claire, mostra-lhes os pulsos. Claire estendeu os braços, relutante. As nódoas negras esbatidas à volta de ambos os pulsos, em marcas de dedos, contavam a sua própria história. Quando foi isto? Perguntou Margaret, fotografando as lesões. Na semana passada. Eu tentei sair do quarto durante uma discussão sobre as suas noites tardias no trabalho. Ele agarrou-me e prendeu-me contra a parede até eu concordar em ouvi-lo explicar por que é que eu estava errada. A detetive Brooks trocou um olhar com a procuradora. Claire, temos investigado as relações anteriores do Richard. Encontramos um padrão de abuso crescente com várias mulheres. Quantas? 4 que sabemos. A Jennifer Walsh, a vítima do colégio interno, chega amanhã. É agora uma advogada de sucesso e quer ajudar a colocar o Richard atrás das grades. Claire sentiu um misto de alívio e culpa. Alívio por não estar sozinha, culpa porque outras mulheres tinham sofrido, encobertas em vez de protegidas. A mais, continuou a detetive. Obtivemos os registros financeiros do Richard. O dinheiro que ele deu a Jessica Morrison não foi apenas para o apartamento dela. Então foi para quê? Silêncio. A Jessica também foi vítima da violência do Richard. Ele pagou-lhe $200.000 para ficar calada sobre uma agressão de há 3 anos. A sala ficou em silêncio enquanto a implicação assentava. O Richard não estava a sustentar uma ex-namorada por generosidade. Estava a pagar para silenciar outra vítima. Queremos contactar a Jessica, disse Margaret Lane. Com o testemunho dela, somado ao da Jennifer e ao teu, podemos estabelecer um padrão claro de violência doméstica com mais de uma década. Nesse momento, a amiga de Claire, Nadine Walsh, chegou com flores e uma expressão preocupada. Tentará visitar durante 2 dias, mas for impedida pela lista restrita de visitas. Claire, querida, o que aconteceu? As notícias disseram que o Richard foi preso por agressão, mas isso não pode ser verdade. Claire olhou para a melhor amiga, lembrando-se de todas as vezes em que Nadine questionara o comportamento controlador de Richard, e todas as vezes que ela o defenderá. É verdade, Nadine. O Richard atirou um livro à minha cabeça durante uma discussão. Tenho traumatismo cerebral.
O rosto de Nadine empalideceu. Oh, meu Deus, Claire! Desculpa. Devia ter insistido mais quando vi os sinais de alerta. Que sinais? Perguntou a detetive Brooks. Nadine olhou entre Claire e a detetive. O ciúme do Richard relativamente às amizades da Claire desencorajava-a de passar tempo com qualquer pessoa. Quando conseguíamos encontrar-nos, ligava constantemente, a controlá-la. Fazia-a sentir-se culpada por ter uma vida fora da relação. Assistiu a alguma agressão física? Diretamente, não. Mas a Claire arranjava desculpas para lesões. Uma nódoa no braço era de bater contra uma porta. Um corte no lábio, de se ter mordido ao comer. Eu suspeitava, mas a Claire tinha sempre explicações. As lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Claire. Eu estava a protegê-lo, não estava? A arranjar desculpas, a encobrir o comportamento dele. Estavas a sobreviver, disse Margarete, suavemente. As vítimas muitas vezes protegem os agressores como mecanismo de sobrevivência. A doutora Morris mostrou imagens no tablet. Obtivemos imagens da segurança da tua casa. O Richard não sabia que os ficheiros de backup estavam guardados na cloud. As imagens mostravam vários incidentes ao longo do último ano. Richard a empurrar Claire contra a parede, a atirar objetos perto da cabeça dela, a agarrá-la com força durante discussões. Em cada caso, Claire podia ser vista a tentar desanuviar, a pedir desculpa, a recuar. Isto estabelece o padrão de violência crescente até o incidente do livro, explicou a detetive Brooks. Prova que não foi uma perda de controlo isolada. Margaret Lane reviu as notas. Claire, já temos provas suficientes para condenar o Richard sem o teu testemunho. Mas se estiveres disposta a testemunhar, garantirás que ele receba a pena máxima. Qual é a pena máxima para agressão a uma grávida com antecedentes de violência doméstica? Entre 8 a 12 anos. O número deixou Claire atônita. Tanto tempo? A violência doméstica é um crime grave que muitas vezes escala para homicídio. O tribunal leva ameaças a grávidas muito a sério. O telemóvel de Claire vibrou com outra mensagem de Grace Hamilton. O meu advogado diz que ainda podes retirar as acusações. O Richard aprendeu a lição. Pensa no futuro da tua filha. Claire mostrou a mensagem à detetive Brooks, que fez imediatamente uma nota. Isso é intimidação de testemunha. A Grace Hamilton vai também enfrentar acusações criminais. Ela ainda tenta convencer-me a retirar o caso. Famílias abusivas pressionam sempre as vítimas para proteger o agressor. É outra forma de controlo, disse a detetive. Não vai ser fácil, avisou Margaret. Os advogados dele vão tentar destruir a tua credibilidade. Vão pintar-te como instável, vingativa, uma interesseira que o prendeu com a gravidez. Que tentem. A força crescia na voz de Claire. As provas falam por si. A doutora Morris sorriu, orgulhosa. Claire, és mais forte do que pensas. Estou a aprender. Durante anos, o Richard convenceu-me de que eu era fraca, que precisava dele para sobreviver. Mas sobreviver à violência dele, proteger a minha filha, defender-me e as outras vítimas, isso é que é força verdadeira. A detetive Brooks arrumou os dossiês. Vamos providenciar segurança durante o julgamento. A família do Richard tem recursos e já mostrou disposição para intimidar testemunhas. E depois do julgamento, vamos ajudar-te a obter uma ordem de restrição permanente. O Richard vai estar na prisão durante anos. E quando for libertado, será proibido de contactar contigo ou com a tua filha. Enquanto a equipa legal se preparava para sair, Claire sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. Esperança num futuro livre do medo, livre do controle de Richard, livre da violência. Uma semana após a agressão, a procuradora Margaret Lane estava no seu gabinete em Los Angeles, rodeada de provas que traçavam um retrato perturbador do padrão de violência de Richard Hamilton contra mulheres. O caso tinha crescido de um único incidente para uma acusação abrangente, envolvendo múltiplas vítimas e 15 anos de abusos. A Jennifer Walsh chegou esta manhã, relatou a detetive Brooks. Está pronta para testemunhar sobre o que o Richard lhe fez no colégio interno. Margaret reviu a declaração de Jennifer, empurrada de uma escadaria durante uma discussão porque queria acabar a relação. Braço partido, concussão. A escola abafou o caso depois de Grace Hamilton fazer uma doação generosa à campanha de capital. O mesmo padrão do ataque a Claire, disse Margaret. Perda de controlo quando a mulher tenta afirmar independência. E quanto a Jessica Morrison?
A detetive consultou as notas. Caso mais difícil. Ela tem medo do Richard e da família. Há 3 anos, ele empurrou-a contra uma mesa de vidro durante uma discussão. Precisou de 12 pontos. A Grace pagou as contas médicas e deu-lhe dinheiro para se mudar para Nova York. Mas voltou porque o Richard a convenceu de que tinha mudado. Há 6 meses, ele começou a pagar-lhe o apartamento. Ela pensava que era dinheiro de arrependimento, mas era suborno para mantê-la calada. Margaret recostou-se na cadeira. 4 vítimas, 15 anos. Cada incidente mais grave que o anterior. Isto não é um homem com problemas de gestão de raiva. É um predador reincidente. Os advogados do Richard já trabalham na defesa, avisou Brooks. Estão a contratar investigadores privados para tentar encontrar podres das vítimas. Que tentem. As provas médicas são conclusivas. E temos várias testemunhas corroborantes. No Cedar-Sinai, Claire preparava-se para a alta. O inchaço cerebral tinha desaparecido e o estado do bebê estava estável, mas deixar a segurança do hospital significava enfrentar a realidade da sua nova vida como sobrevivente de violência doméstica. Tens a certeza de que não queres ficar comigo? Perguntou a doutora Morris, ajudando a filha a arrumar. Mãe, eu preciso de ir para casa. Preciso de enfrentar o que aconteceu lá e recuperar o meu espaço. Tyler terminou de carregar os pertences de Claire na cadeira de rodas. Mudei todas as fechaduras, instalei novas câmaras de segurança e contratei um serviço de vigilância. O Richard não consegue aproximar-se da casa. E a Grace? Ela tem chaves. Já não. Também consegui uma ordem de restrição contra ela por intimidação de testemunha. Claire sorriu, cansada. O Richard deve estar furioso. O Richard está na prisão, onde pertence, disse a doutora Morris, firme. Os sentimentos dele já não são da tua conta. A viagem para Beverly Hills foi surreal. Ao atravessar o bairro exclusivo, Claire viu vizinhos que não faziam ideia de que o vizinho bem-sucedido era um criminoso violento. Os relvados impecáveis e os carros de luxo pareciam pertencer a outro mundo. Dentro de casa, Claire surpreendeu-se com a diferença. O átrio de mármore, onde tinha sangrado, era agora apenas pedra fria. O escritório de Richard, outrora um santuário do seu sucesso, parecia o espaço de um estranho. Empacotei todas as coisas do Richard, disse Tyler. Estão na garagem. Não precisas de ver se não quiseres. Claire entrou no escritório e sentou-se atrás da secretária dele. Pela primeira vez no relacionamento, estava na cadeira dele, no espaço dele, com acesso ao seu mundo privado. Quero rever os ficheiros dele, disse. Se o Richard magoou outras mulheres, pode haver provas aqui. A doutora Morris olhou-a, preocupada. Claire, a polícia já revistou a casa. Procuraram provas da agressão. Eu procuro provas de outras vítimas. De outros encobrimentos. Claire abriu metodicamente as gavetas da secretária. A maioria continha documentos de negócios, mas uma estava trancada. Usando ferramentas que Tyler trouxera, forçaram a fechadura. No interior havia uma pasta com a etiqueta Assuntos Legais Pessoais. Continha acordos de confidencialidade, contratos de indenização e cheques passados a várias mulheres ao longo da última década. É isto, sussurrou Claire. Prova de que o Richard tem pago a mulheres para ficarem caladas sobre a violência dele. O dossiê continha 4 acordos diferentes. O nome de Jennifer Walsh estava num, o de Jessica Morrison noutro, e mais 2 mulheres que Claire nunca ouvirá mencionar também tinham recebido dinheiro em troca do silêncio. Temos de ligar já a detetive Brooks, disse Tyler. Enquanto ele fazia a chamada, Claire continuava a procurar no computador de Richard. Encontrou trocas de e-mails com o advogado, sobre gerir potenciais problemas de relações públicas e neutralizar antigos associados descontentes. Os e-mails revelavam um esforço coordenado para silenciar as vítimas de Richard através de intimidação, pressão financeira e ameaças legais. Grace Hamilton era mencionada frequentemente como a fonte do dinheiro para esses encobrimentos. A detetive Brooks chegou numa hora, acompanhada da procuradora Margaret Lane. Claire, estas provas são explosivas. Mostram premeditação e conspiração para obstruir a justiça. O que significa para o julgamento? Perguntou Claire. Margaret examinou os documentos. Significa que podemos acusar o Richard e a mãe dele de crimes adicionais. Manipulação de testemunhas, obstrução da justiça, possivelmente associação criminosa, se conseguirmos provar uma rede de práticas ilícitas. As outras vítimas vão testemunhar?
Agora, com isto, é mais provável. Os documentos provam que diziam a verdade sobre a violência do Richard. O telemóvel de Claire tocou. No ecrã, o advogado de Richard. Não atendas, avisou Margaret. A chamada foi para o voicemail. Depois de terminar, Claire reproduziu a mensagem em alta voz. Senhora Hamilton, aqui é Mitchell Stevens, em nome do seu marido, para discutir uma resolução para esta infeliz situação. O Sr. Hamilton está preparado para oferecer um acordo substancial em troca da sua cooperação na resolução destas acusações. Que tipo de cooperação? Uma simples declaração de que o incidente foi acidental, que poderá ter recordado mal os acontecimentos devido à lesão na cabeça. Quer que eu minta? Quero que considere o futuro da sua filha. 2 milhões garantiriam a sua educação, a sua segurança. Um julgamento público seria traumático para todos. Claire olhou para Margaret, que acenou incentivando. E as outras mulheres que o Richard magoou? Vão ter acordos também? Jennifer Walsh, Jessica Morrison, as outras? Silêncio na linha. Senhora Hamilton, acho que devíamos concentrar-nos na sua situação. A minha situação é que o seu cliente tem um padrão de violência contra mulheres e a sua família um padrão de encobrir isso com dinheiro. Acho que esta conversa se tornou improdutiva. Por favor, considere cuidadosamente a oferta do meu cliente. Quando Stevens desligou, a sala explodiu em satisfação. Perfeito, disse Margaret. Prova clara de tentativa de manipulação de testemunha. Claire sentiu um poder que não experimentava há anos. Pela primeira vez, eu tenho vantagem sobre o Richard, em vez de ele ter sobre mim. Como te sentes? Perguntou Brooks. Como se tivesse acordado de um pesadelo. Como se me lembrasse de quem eu era antes de o Richard me convencer de que eu era impotente. O caso contra Richard Hamilton estava agora blindado. Múltiplas vítimas, provas médicas, registros financeiros, tentativas de manipulação gravadas. Mas Claire sabia que a verdadeira batalha só começava. A família Hamilton usaria todos os recursos para destruir a sua credibilidade e evitar a condenação. 2 semanas antes do julgamento, Claire enfrentou a maior prova. A defesa de Richard lançou um ataque coordenado à sua reputação, contratando investigadores privados para vasculhar o seu passado e divulgando informações seletivas nos média para pintá-la como interesseira e instável. Esposa grávida, passado secreto, problemas financeiros e de saúde mental antes do casamento com o milionário da tecnologia lia-se na manchete do Los Angeles Tribune. Claire, sentada no gabinete de Margaret, fitava o jornal entre raiva e humilhação. Fazem parecer que eu prendi o Richard com a gravidez. É uma estratégia de defesa comum, explicou Margaret. Destruir a credibilidade da vítima a qualquer custo. A boa notícia é que os jurados percebem esta tática. E se não perceberem? E se acreditarem na versão dele? A detetive Brooks inclinou-se para a frente. Lembra-te do que falamos, Claire. A equipa do Richard está desesperada, porque as provas contra ele são esmagadoras. Estes ataques de caráter são sinais de fraqueza, não de força. A doutora Morris lia o artigo com crescente indignação. Alegam que a Claire tem histórico de instabilidade mental porque procurou apoio psicológico depois da morte do pai há 5 anos. Aconselhamento de luto é prova de cuidado em saúde mental, não de doença. Também estão a explorar o facto de a Claire ter dívidas de estudante quando casou com o Richard, acrescentou Margaret. Como se ser uma mulher da classe trabalhadora, que pagou a sua própria educação, a tornasse menos credível. O telemóvel de Claire não parava de tocar. Repórteres, bloggers, tabloides. Tyler assumirá a triagem das chamadas, mas a atenção mediática era sufocante. A mais, disse Brooks, relutante. A equipa do Richard contratou uma agência de relações públicas. Estão a espalhar rumores sobre a tua gravidez, sugerindo que manipulaste o Richard para casar. Isso é nojento, disse Tyler. A Claire e o Richard tentaram engravidar durante 2 anos. Há registros médicos de que recorreram a tratamentos de fertilidade. Na verdade, isso ajuda-nos, percebeu Margaret. Se a Claire estivesse a tentar prendê-lo, por que gastariam 2 anos e milhares de dólares em tratamentos? Apesar da confiança da equipa legal, Claire sentia o peso da guerra suja prestes a começar. No Cedar Sinai, Claire preparava-se para alta. O inchaço cerebral tinha diminuído e o bebê estava estável. Mas sair da proteção do hospital significava enfrentar a realidade da sua nova vida como sobrevivente de violência doméstica. Continua a pensar,
Talvez devesse aceitar o acordo e desaparecer, confessou Claire. Fugir de tudo isto, criar a minha filha num lugar tranquilo. Claire, olha para mim, disse a doutora Morris, firme. Se aceitares o dinheiro do Richard e assinares um acordo de confidencialidade, o que acontece à próxima mulher que ele namorar? O que acontece quando a tua filha crescer e perguntar por que é que o pai está na prisão? Eu sei, mas estou tão cansada de lutar. Nadine Walsh, que estivera em silêncio a apoiá-la durante todo o processo, falou finalmente. Claire, preciso de te dizer uma coisa. Tenho acompanhado a cobertura mediática e há algo que deve saber sobre a opinião pública. Mais más notícias? Na verdade, não. Por cada artigo negativo sobre ti, há dezenas de comentários de apoio, de mulheres a partilhar as suas próprias histórias de violência doméstica. Tu tornaste-te um símbolo de coragem para sobreviventes. Nadine mostrou o tablet com publicações de redes sociais de mulheres de todo o país que encontraram força na decisão de Claire de levar o marido milionário a tribunal. A Claire Hamilton dá-me esperança de que homens ricos não podem comprar impunidade, leu Nadine. Se ela consegue enfrentar o milionário e os advogados dele, talvez eu consiga deixar o meu marido abusivo também. As lágrimas encheram os olhos de Claire. Eu nunca quis ser um símbolo. Só queria justiça. Às vezes são a mesma coisa, disse Margaret Lane, suavemente. Na manhã seguinte, chegou a notícia que mudaria tudo. Jennifer Walsh, a vítima do colégio interno, fez uma conferência de imprensa em Portland, anunciando seu apoio a Claire e revelando novos detalhes da violência do Richard. Há 15 anos, o Richard Hamilton empurrou-me de uma escadaria porque eu queria terminar com ele, disse Jennifer aos repórteres. A família dele pagou a minha para ficarmos calados e transferirem-me para outra escola. Vivi com a culpa do meu silêncio desde então. A conferência de imprensa desencadeou uma avalanche de cobertura mediática, focando-se no padrão de abuso em vez de atacar o caráter de Claire. Outras vítimas começaram a surgir publicamente, partilhando as suas histórias de violência e os encobrimentos da família Hamilton. A narrativa está a mudar, observou Margaret Lane. O Richard já não é um empresário de sucesso derrubado por uma esposa vingativa. É um agressor em série cujas vítimas estão finalmente a ser ouvidas. Mas a defesa não tinha desistido. À tarde, Grace Hamilton realizou a sua própria conferência de imprensa em frente ao Tribunal de Los Angeles. O meu filho é vítima de uma acusação vingativa feita por uma mulher perturbada que o prendeu com uma gravidez, declarou. O Richard é um pilar da comunidade, um criador de empregos, um filantropo. Estas acusações são uma farsa da justiça. Grace falava com polimento ensaiado, defendendo o filho como um homem generoso, com sucesso, pronto para ser pai. Mencionou fundos universitários já criados, um quarto de bebê preparado, planos para o futuro da filha. A ideia de que ele magoaria deliberadamente esposa grávida é absurda. Mas Grace cometeu um erro crítico. Revelou detalhes sobre o quarto do bebê que só o Richard poderia saber, em conversas ocorridas depois da prisão, quando estava proibido de ter contato com a família. Ela acabou de admitir que violou a ordem de não contato, percebeu a detetive Brooks. A declaração tornou-se viral em poucas horas. A imagem de uma mulher grávida, sozinha, a enfrentar as táticas intimidatórias de uma família milionária, repercutiu-se por todo o país. Fizeste o que era certo, disse a doutora Morris, ao ver a cobertura noticiosa. Finalmente sinto-me eu mesma, respondeu Claire. Durante anos, o Richard convenceu-me de que eu era fraca, que precisava da proteção dele. Mas enfrentá-lo, dizer a verdade em público, isto é quem eu realmente sou. O julgamento começaria dentro de uma semana. A defesa tinha esgotado as táticas de assassínio de caráter e falhado em abalar as provas centrais. O caso seria decidido com base em factos, não em propaganda. Quando Claire se preparava para o testemunho mais importante da sua vida, sentia algo que não experimentava há anos: confiança na sua própria força e na justiça da sua causa. Os degraus do tribunal estavam repletos de jornalistas, defensores de vítimas e apoiantes quando o caso Claire Hamilton contra o marido milionário começou. Após semanas de ataques e manobras legais, chegará o momento da verdade. Claire sentou-se na bancada das testemunhas, a mão apoiada na barriga de 8 meses, de frente para o júri que decidiria o destino de Richard. Tinha ensaiado este momento inúmeras vezes com Margaret Lane, mas nada preparara para enfrentar o abusador em tribunal. Senhora Hamilton, por favor diga ao júri o que aconteceu na noite de 15 de março, começou Margaret Lane. Claire respirou fundo e iniciou seu testemunho, a voz clara e firme, descrevendo a descoberta do dinheiro em falta, a confrontação com Richard sobre a ex-namorada e o momento em que a raiva dele explodiu em violência.
Ele agarrou a biografia de Steve Jobs da secretária e atirou-a à minha cabeça com toda a força. O impacto foi tão severo que perdi a consciência imediatamente. Qual foi a última coisa que recorda antes de perder a consciência? O Richard a gritar que eu nunca mais o envergonharia. A sala de audiências estava em silêncio. Claire continuou, descrevendo anos de abuso crescente, controle financeiro, manipulação psicológica, intimidação. O advogado de defesa, Mitchell Stevens, tentou repetidamente levantar objeções, mas as perguntas de Margaret eram impecáveis. Senhora Hamilton, por que não deixou seu marido antes deste incidente? Por que ele me convenceu de que eu não era nada sem ele? Que ninguém acreditaria em mim se o acusasse? Que a riqueza e as ligações dele fariam com que eu perdesse a custódia da nossa filha se tentasse sair? Quando Margaret terminou o interrogatório, Stevens aproximou-se para o contra-interrogatório, como um predador a rondar presa ferida. Senhora Hamilton, não é verdade que casou com meu cliente principalmente por causa do dinheiro dele? Não. Isso não é verdade. Tinha dívidas estudantis significativas quando conheceu o Richard, correto? Paguei os meus próprios estudos, sim. E o Richard liquidou essas dívidas depois do casamento. O Richard insistiu em pagá-las. Eu nunca lhe pedi. Stevens insistiu, tentando pôr em dúvida a memória de Claire devido à lesão, sugerindo exagero da violência, insinuando motivação por ganância. Mas Claire manteve-se calma e consistente. O testemunho resistiu intacto às táticas agressivas. Sr. Stevens, o seu cliente atirou-me um livro de quase 1 quilo à cabeça enquanto eu estava grávida de 7 meses. Nenhuma quantia de dinheiro pode compensar por quase ter perdido a minha vida e a da minha filha. O caso da acusação fortalecia-se a cada testemunha. O Dr. Eugene Carter testemunhou sobre as lesões de Claire, enfatizando que o padrão do trauma era consistente com a agressão, não com uma queda acidental. A doutora Vivian Maury subiu ao banco das testemunhas como especialista médica e como mãe. O seu testemunho sobre o exame às lesões de Claire foi devastador para a defesa. Em 30 anos como neurologista, nunca vi um traumatismo deste grau causado por um acidente doméstico. A força necessária para criar este padrão de lesão só pode resultar de uma agressão deliberada. A detetive Shannon Brooks testemunhou sobre as provas, a chamada de Richard ao advogado antes de ligar para o 112, o livro ensanguentado encontrado no contentor do hospital, as imagens de vigilância que mostravam Richard a eliminar provas. Mas o testemunho mais poderoso veio das vítimas anteriores de Richard. Jennifer Walsh voou de Portland para descrever o incidente no colégio interno, a voz firme apesar das décadas passadas. O Richard Hamilton empurrou-me escada abaixo porque eu queria terminar com ele. A família dele pagou a minha para ficarmos calados. Arrependo-me do meu silêncio desde então. Jessica Morrison, visivelmente nervosa mas determinada, testemunhou sobre a agressão da mesa de vidro e o dinheiro de silêncio que Richard lhe pagará. Ele empurrou-me contra uma mesa de vidro durante uma discussão. Precisei de 12 pontos. Quando ameacei chamar a polícia, a Grace Hamilton ofereceu-me dinheiro para desaparecer. Aceitei porque tinha medo e era jovem. Arrependo-me dessa decisão todos os dias. Outras 2 mulheres também testemunharam sobre incidentes semelhantes, estabelecendo um padrão claro de violência crescente ao longo de 15 anos. A defesa tentou retratar Richard como um empresário de sucesso que simplesmente perderá a cabeça uma vez. Apresentaram testemunhas de caráter que falaram sobre as doações caritativas e conquistas profissionais dele. O Richard Hamilton criou milhares de empregos e doou milhões para a caridade, afirmou uma testemunha. Mas a refutação de Margaret Lane foi devastadora. Senhoras e senhores do júri, doações de caridade não desculpam tentativa de homicídio. Sucesso empresarial não dá a ninguém o direito de agredir mulheres grávidas. Quando Richard finalmente subiu ao banco para sua própria defesa, o testemunho foi um desastre. Sob o contra-interrogatório de Margaret Lane, a história ensaiada dele desmoronou. Sr. Hamilton, ligou ao seu advogado antes de ligar para o 112 por causa da sua esposa ferida, correto? Eu estava confuso, não estava a pensar claramente. Confuso o suficiente para ligar ao advogado, mas não confuso o suficiente para procurar ajuda médica para sua esposa grávida. Margaret apresentou os registros das chamadas com os horários exatos. Então estava suficientemente lúcido para se proteger legalmente, mas demasiado confuso para ajudar a sua esposa inconsciente e ensanguentada? A arrogância de Richard começou a transparecer sob o disfarce ensaiado. Não entende a pressão em que eu estava. A Claire ameaçava destruir a minha reputação por causa de uma simples decisão de negócios.
Uma simples decisão de negócios. Estava a financiar o apartamento da sua ex-namorada com o dinheiro da sua família. Foi um arranjo temporário, respondeu Richard, defensivo. Temporário? Assinou um contrato de arrendamento de 2 anos. Gastou o fundo universitário da sua filha por nascer noutra mulher. Isso é temporário? Richard perdeu a compostura. A Claire estava a ser irracional. Ameaçava ligar à mãe para criar um escândalo. Eu tinha de a fazer compreender. Compreender, atirando-lhe um livro à cabeça? Não era suposto acertar-lhe. Só queria chamar-lhe a atenção. A sala do tribunal explodiu. Richard acabará de confessar que atirara o livro deliberadamente. Stevens parecia querer desaparecer. Então admite que atirou o livro à sua esposa grávida intencionalmente? Richard percebeu o erro tarde demais. Não era isso que queria dizer. Sr. Hamilton acabou de testemunhar sob juramento que atirou deliberadamente um livro à cabeça da sua esposa grávida de 7 meses. É esse o seu testemunho? Sim ou não? O silêncio arrastou-se durante 30 segundos. Finalmente, Richard respondeu. Sim, mas nunca quis magoá-la. Margaret Lane obtivera a confissão de que precisava. O resto do testemunho de Richard foi apenas contenção de danos. Nos argumentos finais, Margaret resumiu as provas esmagadoras. Senhoras e senhores do júri, este caso é sobre poder, controlo e violência. O Richard Hamilton acreditava que a sua riqueza o colocava acima da lei. Acreditava que podia agredir a sua esposa grávida e comprar a impunidade. As provas mostram um padrão de 15 anos de violência contra mulheres, encoberto pelo dinheiro da família. 4 vítimas. 4 incidentes. 4 encobrimentos. Até agora. A Claire Hamilton recusou-se a ser silenciada. Recusou-se a aceitar o dinheiro e desaparecer. Escolheu erguer-se por si própria, pela filha por nascer e por todas as mulheres a quem disseram que a violência de homens ricos não importa. Mitchell Stevens centrou seu argumento final na ausência de registro criminal de Richard e nas suas contribuições à sociedade. O meu cliente cometeu um erro terrível num momento de estresse. Mas um erro não devia destruir a vida inteira de um homem. O argumento perdeu força após a confissão de Richard. O júri deliberou apenas durante 2 horas. Quando regressaram, a porta-voz levantou-se para ler o veredito. Quanto à acusação de violência doméstica agravada, consideramos o réu culpado. Quanto à acusação de agressão a uma mulher grávida, culpado. Quanto à acusação de manipulação de testemunha, culpado. Quanto à acusação de falso testemunho à polícia, culpado. As lágrimas desciam pelo rosto de Claire a cada veredito. Na galeria, a doutora Morris e Tyler abraçaram-se. Nadine apertou-lhe o ombro, solidária. Richard permaneceu imóvel, o mundo a desabar à sua volta. Grace chorava na primeira fila, percebendo finalmente que dinheiro não comprava liberdade ao filho. A juíza Patrícia Hernandes marcou a sentença para a semana seguinte. Sr. Hamilton permanecerá sob custódia sem direito à fiança. O tribunal considera que continua a representar perigo para a comunidade. À saída do tribunal, Claire enfrentou uma multidão de repórteres e apoiantes. Defensores de vítimas aplaudiam enquanto ela emergia com a sua equipa legal. O veredito de hoje envia uma mensagem clara, disse aos microfones. Riqueza e privilégio não desculpam violência. Nenhuma mulher deve suportar o que eu suportei. Nenhuma criança deve crescer a ver o pai agredir a mãe. O Richard Hamilton vai enfrentar as consequências das suas ações, mas, mais importante, outras vítimas verão que a justiça é possível. Que falar a verdade é possível. Que responsabilizar agressores é possível. Uma semana depois, a juíza condenou Richard a 8 anos de prisão estadual, seguidos de 5 anos de liberdade condicional. Grace Hamilton recebeu 2 anos por manipulação de testemunha e obstrução da justiça. Sr. Hamilton abusou sistematicamente de mulheres durante 15 anos. Usou a sua riqueza e conexões familiares para silenciar vítimas. Não demonstrou remorsos por quase matar a sua esposa grávida. Esta sentença reflete a gravidade dos seus crimes e a necessidade de proteger a comunidade da sua violência. Enquanto Richard era levado algemado, Claire sentiu um encerramento que nunca esperara. O homem que a controlara e aterrorizara estava finalmente a enfrentar consequências. Acabou, disse a doutora Morris, ao saírem do tribunal. Não, mãe. Está apenas a começar, respondeu Claire, a mão na barriga.
Agora vou criar a minha filha num mundo onde sabe que a mãe lutou por justiça, onde sabe que dizer a verdade importa mais do que ficar calada. A batalha legal estava ganha, mas a vitória real de Claire era mais profunda: recuperar a voz, a força e o futuro. O reinado de terror de Richard chegará ao fim. 3 meses após a condenação, Claire deu à luz uma filha saudável de 3,2 kg no mesmo hospital onde quase perderá a vida. A doutora Vivian Maury segurou a neta pela primeira vez, lágrimas a correr-lhe pelo rosto enquanto se maravilhava com o pequeno milagre que sobrevivera a tanta dor. É perfeita, murmurou, colocando cuidadosamente a bebê Claire Hamilton nos braços da mãe. É uma lutadora, tal como a mãe, disse Tyler, orgulhoso da irmã e da sobrinha. Claire olhou para o rosto sereno da filha e sentiu uma onda de amor protetor como nunca antes. Prometo que nunca vais ver a violência que eu vi, querida. Vais crescer a saber que és forte, que és valorizada, que mereces ser tratada com respeito. Os últimos 3 meses tinham sido um turbilhão de processos legais, atenção mediática e cura pessoal. A condenação de Richard fizera manchetes nacionais, inspirando outras sobreviventes a partilhar as suas histórias. Claire fora contactada por dezenas de mulheres que lhe agradeceram pela coragem, que lhes dera força para deixar relações abusivas. Está aqui alguém para te ver, anunciou Nadine à porta. A detetive Shannon Brooks entrou no quarto com flores e um largo sorriso. Parabéns, Claire. Ela é linda. Obrigada por tudo, Shannon. Eu não teria conseguido sem ti. Na verdade, teria. És mais forte do que pensavas. Brooks retirou um envelope. Tenho notícias. A legislatura da Califórnia acabou de aprovar uma nova lei de violência doméstica inspirada no teu caso. Chama-se Lei Claire Hamilton. Claire ergueu os olhos, surpresa. O que faz? Cria penas mais duras para a violência doméstica contra grávidas, elimina a imunidade conjugal em casos de abuso e financia programas de apoio às vítimas. A tua coragem em testemunhar mudou literalmente a lei. O peso desse impacto emocionou Claire. A decisão de processar Richard não tinha apenas protegido a ela e Emma, mas criará salvaguardas para incontáveis outras mulheres. A mais, continuou Brooks. Fui convidada para liderar uma nova força-tarefa de violência doméstica. Vamos focar-nos em casos que envolvem réus ricos que tentam comprar impunidade. A condenação do Richard enviou mesmo uma mensagem. Absolutamente. Tivemos já 3 detenções de alto perfil no último mês. As vítimas avançaram porque viram que a justiça é possível. A doutora Maury, que embalava a neta, ouviu em silêncio e depois disse: Claire, tenho pensado no que vem a seguir para ti. O que quer dizer? Tornaste-te uma voz poderosa para sobreviventes de violência doméstica. Já consideraste tornar esse trabalho oficial? Durante o julgamento, Claire debatia-se com a mesma questão. Tinha descoberto uma paixão pela defesa dos direitos das vítimas que nunca soubera existir. Já pensei nisso, mas não sei por onde começar. Começa por falar, sugeriu Tyler. Já recebeste convites de organizações de mulheres, forças policiais, até de escolas de medicina. Era verdade. Claire tinha recebido dezenas de convites para partilhar a sua experiência, ajudar a treinar polícias a reconhecer sinais de violência doméstica, falar com grupos de sobreviventes. Quero ajudar outras mulheres, mas também quero estar presente na infância da Emma. Quem disse que não podes fazer os dois? Perguntou a doutora Maury. Vou reformar-me no próximo mês para ajudar com a Emma. Podias falar em parte-time, aconselhar na elaboração de leis, transformar a tua experiência em algo que conte. 2 semanas depois, Claire subiu a um pódio em Los Angeles, numa conferência de defesa contra a violência doméstica. Emma dormia pacificamente no slim ao lado do palco, enquanto Claire partilhava sua história com sobreviventes, ativistas e profissionais da justiça. A violência doméstica não discrimina por rendimento, educação ou estatuto social, disse Claire. O Richard Hamilton era encantador, bem-sucedido e respeitado na nossa comunidade. E foi precisamente isso que o tornou tão perigoso. Explicou como agressores muitas vezes escolhem mulheres fortes e realizadas porque apreciam o desafio de as destruir. Como isolam as vítimas, distorcem a realidade e convencem-nas de que não tem saída. Mas aqui está o que aprendi. Nunca somos tão impotentes quanto o agressor quer que acreditemos. O momento em que falas a verdade, a um amigo, a um familiar, à polícia, é o momento em que começas a recuperar o teu poder. No final do discurso, uma jovem aproximou-se. Maria Santos, cujo marido tinha sido preso por violência doméstica no mês anterior. Senhora Hamilton, obrigada por falar.
A família do meu marido tem dinheiro. Estão a tentar convencer-me a retirar as acusações. O que diz a tua intuição? Perguntou Claire. Que se eu desistir, ele vai magoar-me ainda mais da próxima vez. Confia nesse instinto. A violência doméstica só escala. O sistema legal não é perfeito, mas é a melhor proteção que temos. Maria chorava, assustada com a perspectiva de sustentar os filhos sozinha. Existem recursos, disse Claire. Programas de apoio às vítimas, assistência financeira, formação profissional. Não estás sozinha. Trocaram contatos. Maria juntava-se a uma rede crescente de mulheres que Claire estava a orientar no processo legal. No regresso à casa, Claire refletia sobre como a sua vida tinha mudado. 6 meses antes, estava presa num casamento abusivo, isolada e convencida de que era impotente. Agora usava sua experiência para ajudar outras mulheres a descobrirem a sua força. A tua mãe tornou-se uma ativista sério, comentou Tyler. Nunca me vi como ativista. Só queria justiça. Às vezes é a mesma coisa. Na casa de Beverly Hills, agora legalmente sua, Claire passava pelos quartos já redecorados, sem vestígios de Richard. O ambiente era seguro e caloroso para Emma. A doutora Morris preparava o jantar e lia as notícias. O Los Angeles Times quer fazer uma reportagem sobre a tua defesa e o impacto do caso. Estás interessada? Sim, mas só se incluírem informação sobre recursos para vítimas. Quero que as mulheres que leiam saibam onde procurar ajuda. Nessa noite, enquanto alimentava Emma, Claire pensava no futuro. A filha cresceria num mundo onde a coragem da mãe mudará leis. O teu pai está na prisão pelo que nos fez, sussurrou. Mas nunca vai ser definida pela violência dele. Vai ser definida por como reconstruímos a nossa vida. A doutora Morris juntou-se a ela no quarto. Alguma novidade do advogado de recurso do Richard? Foi rejeitado. Vai cumprir os 8 anos completos. Ótimo! Como te sentes? Claire refletiu antes de responder. Não sinto raiva. Sinto-me livre. Pela primeira vez em anos, não tenho medo dele. Só penso em construir a melhor vida possível para Emma e em ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. 6 meses depois, Claire publicou um livro de memórias, Quebrar o Silêncio, um guia de sobrevivente para processar a violência doméstica. Tornou-se best-seller. Os lucros financiaram abrigos e programas de defesa legal. Claire testemunhou no Congresso sobre a necessidade de legislação federal, aconselhou polícias, falou em faculdades de direito sobre processar homens ricos e poderosos. Mais importante, criou Emma num ambiente de amor e segurança. A primeira palavra da filha foi mamã, dita enquanto Claire se preparava para mais uma palestra. Richard Hamilton cumpriu a pena completa. Saiu 8 anos depois para um mundo que já não reconhecia o nome nem a influência dele. A empresa colapsara, a fortuna evaporara-se em honorários jurídicos e compensações, a reputação fora destruída. Claire, pelo contrário, tinha construído uma vida de propósito, transformando trauma em justiça. Inspirava mulheres a encontrarem coragem. Emma cresceu a saber que a mãe era uma heroína, não por ter sofrido violência, mas por ter recusado deixar que a violência definisse o futuro. O livro que Richard atirara para silenciar dera-lhe, afinal, uma voz que ecoava em leis, tribunais e corações de mulheres que encontraram coragem no exemplo dela. Claire compreendeu finalmente. Proteger a filha significava proteger-se primeiro. Na decisão de falar, dera a outras mulheres permissão para também falarem. Na busca de justiça para si própria, criará justiça para gerações de sobreviventes. O milionário que atirar um livro à esposa grávida tornará-se apenas um aviso. A mulher que sobreviveu, lutou e reconstruiu uma nova vida a partir das cinzas do trauma, essa tornará-se uma lenda.